Eu acho que existem dois debates aí separados, que é o seguinte. Primeiro, Lula é certamente o mais talentoso político da geração dele. Eu acho que a gente não tem... Se a gente está falando que talento de político é encantar pessoas, é costurar acordo e ganhar a eleição, eu acho que não tem na geração do Lula um político mais talentoso na geração dele. Isso posto, ele é um cara se aproximando dos 80 anos, que já foi presidente 2 vezes, ele tem muitas convicções. Ele tem um plano na cabeça dele dentro dos limites que são dados a ele. Ele tem um Congresso muito adverso, tem que ter muita negociação, ele sabe que ele não vai conseguir aprovar muita coisa, então ele tem que escolher alguns temas. Lula não acessa a internet, fica danado quando alguém abre um celular na frente dele, porque ele próprio não usa celular, não usa WhatsApp e tal. Lula é um cara que pertence ao século XX. E mesmo dentro do Palácio do Planalto, existe uma queixa generalizada, ninguém fala em on, tenho certeza que Dora tem ouvido coisas parecidas, que é Lula não está afim de ouvir crítica. O Lula que nunca existiu. esteve, né, Não, mas Pedro? ele já foi mais permeável a outras opiniões. É porque Hoje, também o entorno dele era mais sênior. Também tem isso, né? Era Pode Zé ser. Dirceu, era Pode ser. Guxiquem, Era era outro Palocci. patamar. Mas é verdade, não está afim de ouvir. não está afim. Aliás, se revolta se ouvir. Agora, um dos grandes talentos de um bom líder político é o seguinte, ele consegue funcionar para as pessoas, para a militância, como um espelho. As pessoas olham para aquele líder e veem não quem o líder é, mas a elas próprias. Então partem do princípio de que aquele líder compartilha de todos os seus ideais, de todas as suas opiniões, tudo mais. Enquanto que o Lula não é Gabriel Boric. Ele não é um líder político do século XXI. Ele é um líder político do século XX. Então, debates sobre questões identitárias, por exemplo, que é preciosíssimo para a esquerda do século XXI, Lula não está nem aí. Lula não está interessado nesse debate, não está interessado... E ele tratava, um amigo meu diz que ele tratava o Supremo Tribunal Federal nos primeiros 2 mandatos como se fosse TCU, né? Tipo, indica alguém lá. Depois de mensalão e depois, principalmente, de prisão, impeachment da Dilma, etc., ele olha para o Supremo, e de fato porque o papel do Supremo mudou mesmo. Ele olha para o Supremo como uma coisa muito cara. Então, qual o critério dele para indicar gente para o Supremo? Confiança. Na hora que eu precisar, essa pessoa vai votar a meu favor. Se as pessoas da relação dele, da intimidade dele, da proximidade, da confiança, são homens brancos, serão homens brancos. Agora, aí você tem aquela militância, da qual o Gregório faz parte, que olhou o Lula e achou que o Lula era uma coisa. Tem a turma, que nem o Gregório, para quem as pautas identitárias são muito fortes, tem outra turma, que é a turma do meio ambiente. Tipo, existe um veto. A Marina Silva não. A Marina sabia exatamente quem o Lula era e tá fazendo jogo de política. Eu acho ela uma política excepcional e tudo mais, mas tá lá para tentar puxar. Mas sabe que é uma batalha a cada momento. Agora, a turma do alto comando do PT, do Politburo do PT de meio ambiente, tá com ordem de ficar calada da Gleisi. Eles discordam de tudo. A turma de meio ambiente do PT. O Gleisi mandou um cala-boca stalinista e pronto. Tem outra turma, que é a turma cirista, a turma desenvolvimentista, que gostaria que o Lula tratasse a economia como o Néstor Kirchner tratava, como o Ciro Gomes trataria, que é aquela coisa de eu emito minha moeda, eu gasto quanto dinheiro eu quiser. Lula não fez isso nos primeiros 2 mandatos dele e não fará nesse terceiro. Ele acredita em responsabilidade fiscal. Talvez com alguma liberdadezinha, mas é uma liberdadezinha, não é uma coisa... Agora, por outro lado... alguma tinta retórica, né, Ele faz Pedro? um Aí discurso faz desenvolvimentista, mas retórica. opera... Mas é que eu acho que tem uma coisa aí, que é o seguinte, por outro lado, se você compara a maneira como ele pensa política econômica, gerar emprego e tudo mais, eu não vejo diferença do Lula para o JK ou para o Geisel.
é dar subsídio para a indústria automotiva, é dar subsídio para a linha branca. O Geisel, inclusive, ele cita. Não, Né? mas o Médici e o Geisel são, de certa forma, fundamentais, porque é nos governos Médici e Geisel, quando tem um milagre econômico, que o Lula vira classe média. Como operário, porque os operários do APC viram classe média. Compra o seu primeiro Fusca, compra a sua primeira casa, compra a sua... Tem uma mudança real ali e aquilo é uma coisa muito forte para ele. Então, o Lula é essa coisa e tem essas crenças. Deixa eu ver, eu queria fazer um parênteses. Quando você vai elencando todos os grupos, vê se você concorda. Não tem também o grupo que ficam, as pessoas que ficam caladas, né, pensam diferente. Tem também o pessoal da política propriamente dita, que é Centrão, é Arthur Lira e tal, mas esse pessoal também fica calado. Você incluiria nessa? Eu acho que o Centrão não tem um debate ideológico, né, Dora? Não é ele, é o PT ter. Mas enfim, o Lula no primeiro mandato decidiu governar com o Ministério Puro Sangue, né? Aquele truque que o Fernando Henrique inventou. Você cobriu isso, eu era um jovem repórter. Não, eu não tinha Mas nascido. aquele truque que o Fernando Henrique inventou e que permitiu a ele fazer um governo que com todas as dificuldades das crises internacionais, na relação executivo-congresso, foi sempre uma coisa muito tranquila, pegou o ministério, abriu, PMDB, PFL, pegou os principais partidos, o congresso era menos dividido, né, menos fragmentado, partidos. Pegou 3 partidos ali, deu ministério para todo mundo, construiu uma base, só precisava dar uma graninha de vez em quando ele queria, sei lá, se reeleger. Esse tipo de coisa. O governo Fernando Henrique foi assim, dividindo o poder. Dividindo o poder de o que é uma maneira legítima de você governar. As pessoas podem não gostar, isso, aquilo, mas... tinha programa também, né, Pedro? Claro que ali tinha naquela programa. Aliança com o PFL tinha um claro programa. Que tinha programa. É claro que tinha programa. O Lula tinha aquela penima com o PMDB e decidiu começar a governar em 2002 sem o PMDB. E aí mandou o Zé Dirceu se vira aí. Que já tinha fechado o acordo e anunciado. Exatamente. E nessa do se vira aí, no PFL não quer, claro. Era o vice do governo derrotado. PMDB não pode, sobra o resto, que é um bando de legenda. Como é que eu vou governar? Mensalão. Começou a pagar a turma, porque como é que você costura acordo? Você não costura acordo. Agora, depois que tomou o susto do mensalão, falou-se impeachment, ganhou apanhando, tendo que ir para o segundo turno, foi uma eleição difícil, aí ele meio que empregou a técnica do Fernando Henrique, de montar alianças e distribuir cargos e trouxe o PMDB para dentro, aquelas coisas. Eu acho que, nesse sentido, o PT já entende que o Lula... já está acostumado. O Lula governa com o Centrão, porque não dá para governar sem Centrão. Nenhum presidente consegue. Mas governar com o Centrão não quer dizer que você tenha que... São duas coisas, quer dizer, não é o que determina a maneira como ele age, né, em relação ao resto, porque até não é isso. Lula, ele a pessoa, Lula, né? Porque o acordo com o Centrão é feito dentro do gabinete, não é uma coisa politicamente clara. Nunca foi. Né? Nunca foi em momento nenhum, de lugar nenhum, né? Sempre é uma coisa sem uma clareza. Qual é o objetivo disso? Até ontem estava de noite vendo lá o Ian Vac falando que a história era essa. Mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Aí o outro só respondia, é voto. Casa do carro, vai botar mais 3 bilhões de incentivo para carro. Você me permite, é expectativa incerta de voto. Sim, mas é voto popular. Não, voto popular, porque carro mexe com o imaginário da classe média. Mas eu acho, aí que eu acho que o Lula, um dos problemas da teimosia do Lula é que, eu juro que não é etarismo, porque tem gente com a idade dele que entende esse tipo de coisa. Fernando Henrique, quando tinha a idade dele, estava pleno. Garotada não quer carro. Não quer carro. Não quer. Esse negócio de carro já não é mais eu acho que a minha última geração que... tinha carteira de motorista. Que tinha essa coisa. Eu nem tenho, mas eu faço 50 anos ano que vem.
Entende? Essa coisa, gente com menos de 40 anos não quer carro, não dirige. É o que você falou. As coisas mudaram. É um líder do século XX, que não está no esse talvez seja um século dos maiores XXI. problemas do retorno do Lula, é essa extemporaneidade. Mas né? Quer dizer, vocês está acham fora que do tempo. Isso tem a ver com as coisas que ele disse, porque o nosso tema estava, em princípio, as coisas que o presidente diz fora do prumo e como ele é visto, quer dizer, uma pessoa fora de crítica, protegido. O meu ponto, essencialmente, é o seguinte. Tem um bando de gente em diversos grupos que votou nele, próprios liberais que esperavam uma coisa Palocci e Marcos Lisboa, que não tem, né? Tem um bando de gente que tem expectativas que estão sendo frustradas, porque o Lula não é desenvolvimentista, porque o Lula não é liberal, porque o Lula não é identitário, porque o Lula não é isso, porque o Lula não é porque aquilo. Porque o Zanin não votou do jeito que essas pessoas... Porque o Zanin é um conservador que vota junto com os ministros bolsonaristas. Vamos falar com toda clareza. Não, e né? ele deixou isso muito claro desde antes. As pessoas Mas não é o critério. Isso tudo leva a crer que, como diz o Márcio Fortes, esse governo atual do Lula é um governo de transição. Sim. Eu acho que a ideia, desde o início, do modo que ele foi eleito, né, por uma película de pessoas, né, com uma visão diferente da política brasileira e tal, fez toda a diferença. E a ideia, pelo menos que a gente tem, que gostaria de ter, bom, isso é um governo de transição preparando talvez o Brasil para ter um outro panorama e tenha Acho candidatos tão com outro... otimista essa visão, Marcelo, eu adoraria que fosse assim. Eu não estou dizendo o que vai acontecer, nem nada. Estou tentando só interpretar o que está sendo colocado aqui. Olha, eu acho que ser um governo de transição é inevitável por conta do momento histórico. A gente teve um governo golpista, entende? Então tem uma coisa de refundar a nova república. Agora, também não vamos nos enganar. Lula pretende concorrer à reeleição e pretende eleger alguém que pode ser o Haddad, pode ser um outro petista. Ele pretende manter o seu grupo no governo. E para isso ele pretende manter acesa a chama do defensor da democracia frente ao fantasma da volta do bolsonarismo. É por isso que eu não acredito nesse negócio de transição, porque eu acho que estamos presos na mesma armadilha. Não.